Socorro não sabia que o paciente terminal que cuidava há 2 meses no hospital era o mesmo homem que havia assassinado seu filho 15 anos antes. Quando ele finalmente confessou a verdade em seu leito de morte, pedindo perdão antes de partir, ela já havia desenvolvido compaixão médica por sua condição e até orado pela paz de sua alma. O que aconteceu quando ela se viu cara a cara com essa revelação impossível mudaria não apenas sua compreensão sobre perdão e justiça, mas inspiraria um movimento regional de apoio a famílias enlutadas que salvaria centenas de vidas. Socorro ainda acreditava que havia aprendido a conviver com a dor da perda e que sua missão como médica era salvar vidas sem questionar o passado dos pacientes. O Hospital Regional de Belém era onde Socorro dedicava 60 horas semanais de sua vida aos 54 anos, trabalhando na ala de oncologia terminal onde os casos mais difíceis chegavam quando não havia mais nada que a medicina convencional pudesse fazer. Era um trabalho emocionalmente devastador que poucos médicos conseguiam suportar por muito tempo, mas Socorro havia encontrado ali um propósito que a sustentava desde a maior tragédia de sua vida. Socorro cresceu em uma família simples no interior do Pará, filha de um pescador e uma parteira que a ensinou desde cedo que cuidar dos outros era uma vocação sagrada. Estudou medicina com muito sacrifício, trabalhando durante o dia e estudando à noite, sustentada pelo sonho de sua mãe de ver uma filha doutora. Quando finalmente se formou e conseguiu especialização em oncologia, Socorro pensou que havia encontrado seu lugar no mundo, salvar vidas que pareciam perdidas. Aos 28 anos, Socorro se casou com Antônio, um engenheiro que conheceu durante a residência médica. Eles tiveram um filho, Gabriel, que se tornou a luz de suas vidas. Gabriel era uma criança alegre e inteligente, apaixonado por futebol e sonhando em ser veterinário quando crescesse. A família vivia uma vida simples mas feliz em Belém, com Socorro trabalhando no hospital, Antônio em projetos de infraestrutura, e Gabriel crescendo cercado de amor e estabilidade. A tragédia que mudou tudo aconteceu em uma tarde de setembro de 2009. Gabriel, então com 12 anos, estava voltando da escola quando foi abordado por um assaltante na esquina de casa. Por motivos que nunca foram esclarecidos, o criminoso não se contentou em roubar a mochila e o celular simples do menino. Ele disparou contra Gabriel sem qualquer provocação, matando-o instantaneamente antes de fugir a pé. Vizinhos encontraram o corpo 15 minutos depois. A investigação policial nunca levou a lugar nenhum. Não havia câmeras de segurança na área, as únicas testemunhas estavam muito longe para dar descrições úteis, e o assassino simplesmente desapareceu sem deixar rastros. O caso foi arquivado após alguns meses sem solução, deixando Socorro e Antônio devastados não apenas pela perda, mas pela falta completa de justiça ou fechamento. Os anos seguintes foram os mais sombrios na vida de Socorro. Ela e Antônio tentaram manter o casamento, mas a dor compartilhada acabou os separando ao invés de uni-los. Eles se divorciaram amigavelmente 3 anos após a morte de Gabriel, reconhecendo que cada um precisava processar o luto de maneira diferente. Socorro se jogou obsessivamente no trabalho, especializando-se em casos terminais como uma forma de dar significado à morte prematura de seu filho. Foi trabalhando com pacientes desenganados que Socorro encontrou uma forma de paz com sua própria perda. Ela via em cada doente terminal um eco de Gabriel, alguém cuja vida estava sendo interrompida muito cedo, e dedicava-se a garantir que eles tivessem dignidade, conforto e companhia em seus últimos momentos. Tornou-se conhecida no hospital por sua dedicação excepcional aos casos mais difíceis, pelos pacientes que outros médicos já haviam desistido. Mas o que Socorro não sabia era que sua especialização em cuidar de moribundos a colocaria frente a frente com um homem que havia destruído sua família, forçando-a a escolher entre vingança e compaixão no momento mais crucial de ambas as vidas. Socorro cresceu em uma pequena comunidade ribeirinha no interior do Pará, onde sua mãe, Dona Maria,
Era a única parteira em quilômetros de distância. Desde menina, Socorro acompanhava a mãe nas emergências noturnas, segurando lanternas enquanto Dona Maria ajudava mulheres a trazerem vida ao mundo. Foi observando essas cenas que Socorro desenvolveu sua vocação para a medicina, fascinada pela capacidade humana de lutar pela vida mesmo nas circunstâncias mais adversas. O pai de Socorro, seu Raimundo, era um pescador respeitado na comunidade que complementava a renda familiar transportando pessoas e mantimentos pelos rios da região. Ele ensinou Socorro a valorizar o trabalho honesto e a importância de ajudar os vizinhos, mesmo quando isso significava sacrifício pessoal. A família não tinha muito dinheiro, mas havia abundância de amor, solidariedade e fé em Deus que sustentava a comunidade inteira. Quando Socorro manifestou o desejo de estudar medicina, seus pais fizeram sacrifícios enormes para tornar esse sonho possível. Seu Raimundo começou a pescar durante a madrugada para vender mais peixe, Dona Maria passou a fazer partos em comunidades mais distantes, e ambos economizaram cada centavo para pagar os estudos da filha em Belém. Socorro nunca esqueceu esses sacrifícios, o que intensificou sua determinação de honrar o investimento dos pais se tornando uma médica excepcional. A faculdade de medicina em Belém foi um choque cultural imenso para Socorro. Vinda de uma comunidade onde todos se conheciam e se ajudavam, ela se viu em uma cidade grande onde a competição era feroz e a solidariedade era rara. Muitos colegas vinham de famílias ricas e a viam como uma interiorana que não pertencia àquele ambiente. Socorro respondeu estudando mais que todos os outros, trabalhando meio período para se sustentar, e graduando-se entre os primeiros da turma. Foi durante a residência em oncologia que Socorro conheceu Antônio. Ele era engenheiro responsável pela reforma do hospital e ficou impressionado com a dedicação dela aos pacientes mais difíceis. Antônio vinha de uma família de classe média de Belém, tinha uma personalidade mais descontraída que Socorro, e conseguia fazê-la rir mesmo após os dias mais pesados no hospital. O namoro foi longo e respeitoso, construído sobre admiração mútua e valores compartilhados. O casamento de Socorro e Antônio foi celebrado na igreja da comunidade onde ela cresceu, com seu Raimundo e Dona Maria radiantes vendo a filha doutora se casar com um homem bom. Eles se estabeleceram em Belém, compraram uma casa simples mas confortável, e planejaram ter filhos quando Socorro terminasse a especialização. A vida parecia estar seguindo exatamente o roteiro que ambos haviam sonhado. Gabriel nasceu 2 anos depois do casamento, após uma gravidez tranquila que Socorro documentou meticulosamente em um diário que guardava todas as consultas, ultrassons e preparativos. Ele era um bebê saudável e alegre que se desenvolveu rapidamente, demonstrando desde cedo uma inteligência curiosa e uma personalidade carinhosa. Socorro e Antônio se revezavam nos cuidados, com ela amamentando entre plantões e ele assumindo as madrugadas quando ela estava exausta. A infância de Gabriel foi marcada pela felicidade familiar e pela estabilidade emocional. Ele era um menino sociável que fazia amigos facilmente, excelente aluno que nunca deu trabalho na escola, e apaixonado por animais desde pequeno. Aos 8 anos, ele já havia decidido que seria veterinário para cuidar dos bichinhos doentes como a mamãe cuida das pessoas. Socorro se derretia quando ele falava sobre seus planos futuros com a seriedade de um adulto. Os últimos anos antes da tragédia foram particularmente especiais. Gabriel estava crescendo e se tornando um companheiro de conversas para os pais, fazendo perguntas inteligentes sobre o trabalho de ambos, ajudando em casa sem reclamar, e demonstrando uma maturidade emocional impressionante para sua idade. Socorro frequentemente pensava que havia sido abençoada com um filho excepcional que seria uma fonte de orgulho para toda a família. A tarde da morte de Gabriel começou como qualquer outra. Socorro estava no hospital terminando um plantão particularmente difícil, Antônio estava em uma reunião de trabalho,
e Gabriel havia ligado do colégio para avisar que ficaria mais tarde participando de um projeto de ciências. Ele era sempre responsável sobre avisar onde estava, nunca saía sem permissão, e conhecia bem os cuidados de segurança que os pais haviam ensinado sobre andar pelas ruas de Belém. O telefonema do hospital chegou antes mesmo da polícia conseguir localizar Socorro. Uma vizinha havia trazido Gabriel baleado, mas ele já estava morto quando chegou. Socorro correu para o hospital onde trabalhava, esperando que fosse um engano, que talvez pudesse salvar seu próprio filho usando todo o seu conhecimento médico. Ver o corpo de Gabriel na maca, coberto por um lençol que ela mesma havia usado em outros pacientes, foi o momento que partiu sua alma definitivamente. Os dias seguintes foram uma confusão de funeral, investigação policial, visitas de familiares, e a realidade impossível de que Gabriel nunca mais voltaria para casa. Socorro se lembrava de detalhes estranhos, como a igreja ficou pequena para tanta gente que amava Gabriel, como seus pais viajaram de barco e ônibus para estar com ela, como Antônio chorou mais do que ela inicialmente porque ela estava em estado de choque. A investigação policial frustrou Socorro profundamente. Os policiais eram bem intencionados mas desorganizados, as pistas eram escassas, e havia uma sensação geral de que o caso seria arquivado rapidamente como mais um crime aleatório nas estatísticas da cidade. Socorro chegou a contratar um detetive particular com as economias da família, mas mesmo ele não conseguiu encontrar pistas sólidas sobre o assassino. O casamento com Antônio começou a desmoronar cerca de um ano após a morte de Gabriel. Não houve brigas ou traições, apenas a realidade de que eles processavam o luto de maneiras incompatíveis. Antônio queria tentar ter outro filho, viajar, encontrar formas de ser feliz novamente. Socorro não conseguia imaginar substituir Gabriel ou fingir normalidade. Ela se jogou obsessivamente no trabalho, aceitando plantões extras, especializando-se nos casos mais difíceis como forma de dar significado à própria dor. O divórcio foi amigável e triste. Ambos reconheceram que se amavam, mas que a perda de Gabriel havia mudado quem eles eram de maneiras que os tornaram incompatíveis como casal. Antônio eventualmente se casou novamente e teve outros filhos. Socorro permaneceu solteira, não por amargura, mas porque havia canalizado toda a sua capacidade de amor para cuidar de pacientes terminais que precisavam de alguém que compreendesse verdadeiramente o que significava enfrentar a morte. Durante os 15 anos seguintes, Socorro se tornou uma referência no Hospital Regional de Belém para casos de oncologia terminal. Ela desenvolveu uma reputação de conseguir proporcionar dignidade e conforto para pacientes desenganados, de conversar com famílias sobre questões impossíveis, e de estar presente nos momentos mais difíceis da vida das pessoas. Era como se a morte prematura de Gabriel tivesse lhe dado uma compreensão especial sobre como acompanhar outros através da mesma passagem. Enquanto Socorro permanecia ali, no início de 2024, verificando os prontuários dos novos pacientes que seriam transferidos para sua ala, ela não fazia ideia de que um desses casos a forçaria a confrontar não apenas suas habilidades médicas, mas também a profundidade de sua capacidade humana de perdoar o imperdoável. Em fevereiro de 2024, Socorro recebeu a transferência de um paciente particularmente complicado para sua ala de cuidados terminais. O homem se chamava José da Silva, tinha 47 anos, e chegava com um diagnóstico de câncer de pâncreas em estágio avançado que havia metastizado para o fígado e pulmões. Os médicos estimavam que ele tinha no máximo 3 meses de vida, e sua condição estava se deteriorando rapidamente apesar de todos os tratamentos disponíveis. José era um homem magro e pálido, visivelmente consumido pela doença, mas o que mais chamava atenção em Socorro era o peso emocional que ele carregava nos olhos. Não era apenas o medo da morte que ela reconhecia em tantos pacientes terminais, mas algo mais profundo e tortuoso,
como se ele estivesse carregando um fardo psicológico que era quase tão destrutivo quanto o câncer físico. Ele falava pouco, evitava contato visual, e parecia estar lutando contra algum tipo de tormento interno constante. Durante as primeiras semanas, José se recusava a receber visitas ou dar informações sobre familiares que deveriam ser contatados. Ele alegava não ter ninguém no mundo, nenhum parente ou amigo que se importasse com sua condição. Socorro sabia que isso frequentemente era mentira que pacientes terminais contavam quando estavam com vergonha de suas vidas ou quando haviam se isolado devido a algum trauma ou culpa profunda. O que mais intrigava Socorro era como José reagia toda vez que ela mencionava seu próprio passado ou quando outros pacientes falavam sobre família. Ele ficava visivelmente agitado, às vezes saía da sala, outras vezes mudava abruptamente de assunto. Quando Socorro mencionou casualmente que havia perdido um filho anos atrás, José teve uma reação quase física, como se as palavras tivessem causado dor real nele. Apesar da personalidade fechada e difícil de José, Socorro começou a desenvolver a compaixão profissional que sentia por todos os pacientes terminais. Ela via nele um homem profundamente atormentado que estava morrendo sozinho, sem ninguém para oferecer conforto em seus últimos meses de vida. Como médica especializada em cuidados paliativos, ela sabia que a solidão durante o processo de morte podia ser tão cruel quanto a própria doença. Socorro começou a passar mais tempo com José do que exigia estritamente seu protocolo médico. Ela conversava com ele sobre coisas simples, trazia livros que pensava que ele poderia gostar, e tentava criar um ambiente de paz ao redor de sua cama de hospital. Gradualmente, José começou a responder positivamente à sua presença, demonstrando uma gratidão tocante por qualquer gentileza que ela oferecia. Durante suas conversas, Socorro descobriu que José havia passado a maior parte de sua vida adulta envolvido com drogas e criminalidade. Ele havia estado na prisão várias vezes, havia ferido pessoas, havia tomado decisões que destruíram não apenas sua própria vida, mas as vidas de outros. Ele falava sobre seu passado com um remorso genuíno que Socorro reconhecia como autêntico, não apenas autocomiseração ou medo da morte. O que mais impressionava Socorro era como José demonstrava conhecimento específico sobre perda e luto que ia além da experiência normal. Quando outros pacientes na ala falavam sobre deixar filhos ou netos para trás, José respondia com uma compreensão profunda sobre o impacto devastador que a morte de uma pessoa jovem causa nas famílias. Era como se ele tivesse estudado o assunto ou experimentado de perto esse tipo específico de dor. Em abril, quando a condição de José começou a se deteriorar rapidamente, ele começou a fazer pedidos estranhos para Socorro. Ele queria saber se ela acreditava que pessoas que haviam cometido crimes terríveis podiam ser perdoadas por Deus. Perguntava se ela achava que era possível fazer reparação por danos que nunca poderiam ser desfeitos. Essas perguntas eram feitas com uma urgência que ia muito além da curiosidade filosófica normal de pacientes terminais. Se você já sentiu que Deus estava preparando seu coração para algo que você não conseguia imaginar, inscreva-se em Histórias de Luz para descobrir como a providência divina às vezes nos coloca exatamente onde precisamos estar para propósitos que só se revelam no momento certo. Voltemos agora para descobrir a revelação que mudaria tudo. Foi durante uma madrugada de maio, quando José estava passando por uma crise de dor particularmente severa, que tudo mudou. Socorro havia ficado no hospital além de seu plantão para monitorar sua condição e ajustar seus medicamentos para a dor. Ela estava sentada ao lado de sua cama, verificando seus sinais vitais, quando José subitamente agarrou sua mão com uma força surpreendente para alguém tão debilitado. Doutora Socorro, ele disse, sua voz rouca mas urgente, eu preciso te contar algo antes de morrer. Algo que vai mudar como você me vê, mas que eu não posso levar para o túmulo. Seus olhos estavam cheios de lágrimas,
e Socorro percebeu que ele estava prestes a fazer algum tipo de confissão importante. Socorro segurou a mão dele de volta e disse gentilmente que ele podia contar qualquer coisa, que seu papel como médica era cuidar dele independentemente de seu passado. Mas nada poderia ter preparado ela para o que José disse em seguida. 15 anos atrás, eu matei uma criança, começou José, cada palavra saindo como se fosse fisicamente dolorosa. Era um menino de 12 anos, voltando da escola. Eu estava tentando assaltar ele, mas algo deu errado, eu entrei em pânico, e atirei. Ele parou por alguns segundos, respirando com dificuldade. Desde então, esse menino me assombra todos os dias. Eu sei o nome dele, sei como era a vida dele, sei que família ele deixou para trás. Socorro sentiu o mundo começar a girar ao seu redor. As palavras de José estavam ecoando de uma maneira que parecia impossível, como se ele estivesse descrevendo algo que ela conhecia intimamente. Ela tentou manter a compostura profissional, mas sua voz tremeu quando perguntou: onde isso aconteceu? Aqui em Belém, na esquina da Rua das Mangueiras com a Travessa São José, respondeu José, agora chorando abertamente. O menino se chamava Gabriel. Gabriel Santos Oliveira. Filho de uma médica e um engenheiro. Ele queria ser veterinário quando crescesse. O quarto pareceu explodir em silêncio ao redor de Socorro. Cada detalhe que José mencionava era exato, cada informação correspondia perfeitamente às memórias mais dolorosas de sua vida. O endereço era correto, o nome completo de Gabriel estava certo, até mesmo o sonho de ser veterinário era algo que poucas pessoas sabiam. Não havia dúvida possível, o homem que ela havia cuidado com compaixão por meses era o assassino de seu filho. Socorro sentiu suas pernas ficarem fracas e teve que se apoiar na cama do hospital para não cair. Sua mente lutava para processar a impossibilidade da situação. Durante meses, ela havia oferecido conforto médico para o homem que havia destruído sua vida. Havia orado pela paz de sua alma, havia segurado sua mão durante crises de dor, havia se preocupado genuinamente com seu bem-estar. José percebeu a reação de Socorro e continuou sua confissão com desespero crescente. Eu descobri quem você era algumas semanas depois de chegar aqui. Reconheci seu nome dos jornais da época. Eu sabia que estava sendo cuidado pela mãe do menino que matei. Ele apertou a mão dela mais forte. Doutora, eu não planejei isso. Não sabia que você trabalhava neste hospital quando fui internado. Mas quando percebi, decidi que era um sinal. Que Deus queria que eu pedisse perdão para você antes de morrer. O que Socorro descobriu nos minutos seguintes sobre a extensão do remorso de José e sobre sua própria capacidade de responder ao pedido de perdão mais impossível de sua vida testaria não apenas sua fé, mas também sua compreensão sobre justiça, compaixão e o significado de sua vocação médica. Socorro permaneceu imóvel ao lado da cama de José por vários minutos, tentando processar a revelação impossível que havia acabado de ouvir. Sua mente médica lutava para manter o controle profissional enquanto seu coração de mãe enlutada gritava em agonia. O homem que ela havia cuidado com dedicação por meses, pelo qual havia sentido compaixão genuína, era o assassino que havia destruído sua família e arruinado sua vida. José continuava chorando, apertando a mão de Socorro como se fosse sua única ligação com a humanidade. Doutora, eu sei que não posso pedir perdão por isso. Eu sei que não há nada que eu possa fazer para desfazer o que fiz. Mas eu precisava que você soubesse que não passou um dia nesses 15 anos sem que eu pensasse no Gabriel. Sem que eu me odiasse pelo que fiz. Sua voz estava fraca, mas carregada de um remorso que Socorro reconhecia como autêntico. Durante as horas que se seguiram àquela madrugada, Socorro se viu em uma situação que desafiava tudo o que pensava saber sobre si mesma.
Parte dela queria sair correndo daquele quarto, nunca mais ver José, pedir para outro médico assumir seu caso. Outra parte, a médica treinada para cuidar de pacientes independentemente de quem eram, sabia que não podia abandonar o moribundo, mesmo que fosse o homem que mais odiara na vida. José revelou detalhes sobre aquela tarde terrível que a polícia nunca havia descoberto. Ele contou que não havia planejado matar Gabriel, que o crime havia sido resultado de pânico e inexperiência. Ele estava viciado em crack na época, desesperado por dinheiro para comprar drogas, e havia escolhido Gabriel como vítima porque parecia ser um alvo fácil. Quando Gabriel tentou correr ao invés de entregar seus pertences imediatamente, José disparou sem pensar nas consequências. O que mais perturbava Socorro era descobrir que José havia acompanhado obsessivamente as consequências de seu crime. Ele sabia sobre seu divórcio de Antônio, sobre sua especialização em cuidados terminais, sobre como ela havia canalizado sua dor em cuidar de outros pacientes desenganados. Ele havia se tornado uma espécie de stalker silencioso, observando de longe como sua ação havia reverberado através da vida dela. José também revelou que havia tentado se matar várias vezes ao longo dos anos, consumido pela culpa do que havia feito. Ele havia passado períodos na prisão por outros crimes menores, mas nunca havia sido pego pelo assassinato de Gabriel. A falta de punição legal havia se tornado uma tortura psicológica adicional, porque ele sabia que merecia pagar pelo que havia feito, mas o sistema de justiça havia falhado. Durante os dias que se seguiram à confissão, Socorro lutou com emoções conflitantes que ameaçavam destruir sua estabilidade mental. Ela sentia raiva, obviamente, mas também uma confusão profunda sobre como reagir à situação. José estava morrendo, e não havia mais tempo para a justiça no sentido tradicional. Ele seria punido pela morte, mas não pelas autoridades, seria punido pelo câncer que estava consumindo seu corpo. Socorro começou a questionar tudo sobre sua fé e seus valores. Como cristã, ela havia sido ensinada sobre perdão e redenção, mas isso era teórico quando aplicado ao assassino de seu próprio filho. Como médica, ela havia jurado cuidar de todos os pacientes igualmente, mas como manter essa objetividade quando o paciente era seu pior inimigo? Como mãe, ela sentia que tinha o direito de odiar José, mas como pessoa espiritual, ela lutava com o que sua consciência dizia ser certo. José, percebendo o tormento de Socorro, fez uma proposta que a surpreendeu completamente. Ele disse que queria usar seus últimos meses de vida para tentar fazer algum tipo de reparação, mesmo sabendo que nada poderia trazer Gabriel de volta. Ele ofereceu contar tudo o que sabia sobre outros crimes que havia cometido ou testemunhado, ajudando a resolver casos arquivados que poderiam dar fechamento para outras famílias. Mais importante ainda, José disse que queria doar seus órgãos e qualquer dinheiro que possuía para causas relacionadas a vítimas de violência urbana. Ele havia juntado algumas economias modestas ao longo dos anos, e queria que fossem usadas para ajudar famílias que haviam passado pela mesma perda que Socorro. Não era muito dinheiro, mas era tudo que ele tinha para oferecer como reparação simbólica. Socorro se viu em uma posição impossível de navegar sozinha. Ela procurou orientação espiritual de seu pastor, conversou com colegas médicos sobre a ética da situação, e passou noites insones tentando decidir qual era a resposta certa. Parte dela queria rejeitar qualquer tentativa de José de fazer reparação, vendo isso como um gesto vazio que não mudava o fato de que Gabriel estava morto. Outra parte reconhecia que ele estava oferecendo a única coisa que podia, seu arrependimento genuíno e seus recursos limitados. A decisão mais difícil que Socorro enfrentava era se deveria continuar sendo a médica de José ou se deveria se afastar do caso. Profissionalmente, ela sabia que deveria se recusar devido ao conflito de interesse óbvio. Pessoalmente,
Ela sentia que abandoná-lo seria uma forma de vingança cruel que não honraria a memória de Gabriel ou seus próprios valores como médica. Durante suas orações noturnas, Socorro pediu orientação divina sobre como proceder. Ela não conseguia imaginar perdoar José no sentido tradicional, mas também não conseguia encontrar paz na ideia de abandoná-lo para morrer sozinho e sem cuidados adequados. Era como se Deus a tivesse colocado em uma situação onde ela precisava escolher entre justiça pessoal e compaixão médica. 2 semanas após a confissão, quando a condição de José começou a se deteriorar rapidamente, Socorro tomou uma decisão que surpreenderia não apenas José, mas também ela mesma. Ela decidiu continuar sendo sua médica até o fim, mas com uma condição: ela usaria a situação para criar algo significativo que honrasse a memória de Gabriel e ajudasse outras famílias em situações similares. Mas Socorro ainda não estava preparada para descobrir como sua escolha de perdoar o imperdoável inspiraria um movimento regional que salvaria centenas de outras famílias enlutadas e transformaria completamente sua compreensão sobre o significado de sua vocação médica. A decisão de Socorro de continuar cuidando de José apesar de saber que ele era o assassino de Gabriel criou uma situação sem precedentes no Hospital Regional de Belém. Ela estabeleceu condições claras: José teria que colaborar completamente com as autoridades sobre outros crimes que havia cometido, doar tudo o que possuía para vítimas de violência, e permitir que Socorro documentasse toda a experiência para criar recursos educacionais sobre perdão e justiça restaurativa. José aceitou todas as condições sem hesitação. Durante as semanas seguintes, ele trabalhou com a polícia para resolver 3 casos arquivados de assaltos que havia cometido, fornecendo detalhes que permitiram às autoridades fechar investigações que haviam frustrado famílias por anos. Ele também assinou documentos doando seus poucos bens para um fundo que Socorro estava criando para apoiar famílias de vítimas de homicídio. O momento mais desafiador veio quando José pediu para gravar um vídeo de confissão completa sobre o assassinato de Gabriel. Ele queria que Socorro usasse essa gravação como ela achasse melhor, seja para educação sobre as consequências do crime, seja para ajudar outras mães que haviam perdido filhos a entender a perspectiva do perpetrador. Foi uma das conversas mais difíceis que Socorro já havia facilitado como médica. Durante a gravação, José falou diretamente para a câmera, mas suas palavras eram dirigidas para Socorro e para a memória de Gabriel. Gabriel Santos Oliveira era um menino de 12 anos que queria ser veterinário. Ele estava voltando da escola quando eu o matei por R$ 15 e um celular barato. Eu estava viciado em crack, desesperado, e fiz a pior decisão de minha vida. Suas lágrimas eram genuínas, sua voz quebrada pelo remorso. Socorro ficou na sala durante toda a gravação, forçando-se a ouvir detalhes sobre a morte de Gabriel que ela nunca havia conhecido. Foi tortura emocional, mas ela sabia que precisava estar presente para transformar aquele momento em algo construtivo ao invés de apenas destrutivo. Quando José terminou, ela disse algo que surpreendeu ambos: eu não posso perdoar você no sentido de esquecer o que fez ou fingir que não importa. Mas posso perdoar você no sentido de não deixar meu ódio consumir o resto da minha vida. Essa declaração marcou um turning point fundamental na jornada de ambos. Socorro percebeu que o perdão que estava oferecendo não era para José, mas para si mesma. Carregar ódio por 15 anos havia sido uma prisão emocional que limitava sua capacidade de encontrar paz ou propósito completo em sua vida. Liberar esse ódio não significava provar o que José havia feito, mas significava escolher não permitir que as ações dele continuassem controlando sua vida. José, por sua vez, reagiu ao perdão parcial de Socorro com uma gratidão que transcendia palavras. Ele disse que havia passado 15 anos imaginando como seria pedir perdão para a mãe de Gabriel, mas nunca havia imaginado que ela responderia com tanta graça e força. Sua resposta deu um significado novo para seus últimos meses de vida,
transformando-os de uma contagem regressiva para a morte em uma oportunidade de reparação real. Nas semanas seguintes, Socorro e José trabalharam juntos para desenvolver o que se tornaria o Projeto Gabriel, uma iniciativa para apoiar famílias enlutadas por violência urbana. José contribuía com sua perspectiva única como perpetrador arrependido, enquanto Socorro oferecia sua expertise médica e sua experiência como mãe enlutada. Eles criaram materiais educacionais, protocolos de apoio, e uma estrutura para conectar famílias com recursos necessários. O projeto começou modestamente no próprio hospital, com Socorro identificando famílias que chegavam como vítimas de violência e oferecendo apoio especializado que ia além do tratamento médico tradicional. José, mesmo restrito à cama de hospital, participava através de conversas telefônicas com pais que haviam perdido filhos, oferecendo uma perspectiva sobre remorso e consequências que nenhum outro conselheiro poderia proporcionar. O aspecto mais radical do projeto era como ele abordava a questão do perdão. Socorro e José desenvolveram uma filosofia que distinguia entre perdão emocional, liberar ódio para preservar a própria paz mental, e perdão relacional, restaurar confiança e relacionamento. Eles ensinavam que o primeiro era possível e benéfico mesmo quando o segundo não era apropriado ou seguro. A colaboração entre Socorro e José chamou atenção não apenas no hospital, mas na comunidade médica e religiosa mais ampla. Muitos profissionais ficaram fascinados pela maneira como eles haviam transformado uma situação de trauma extremo em uma oportunidade de cura e educação. Outros ficaram desconfortáveis com a ideia de trabalhar tão proximamente com um assassino confesso. O clímax emocional da experiência veio quando José, já muito próximo da morte, pediu para conhecer outros membros da família de Gabriel. Socorro inicialmente resistiu, protegendo sua própria privacidade e a de Antônio, mas eventualmente concordou em permitir que seus pais visitassem o hospital. A conversa entre José e os avós de Gabriel foi devastadora, mas também curativa de maneiras inesperadas. Seu Raimundo e Dona Maria chegaram ao hospital preparados para confrontar o assassino de seu neto, mas encontraram um homem quebrado e genuinamente arrependido que havia dedicado seus últimos meses tentando fazer reparação. A conversa foi tensa e emocional, mas terminou com Dona Maria, demonstrando a sabedoria espiritual de uma vida inteira, dizendo para José: "Nós não podemos trazer nosso Gabriel de volta, mas podemos escolher não deixar você levar nossa paz também." Essa interação multigeracional transformou o projeto Gabriel de uma iniciativa pessoal em um movimento familiar. Os pais de Socorro trouxeram a perspectiva da comunidade ribeirinha sobre justiça restaurativa e perdão, elementos que enriqueceram significativamente a abordagem que Socorro e José estavam desenvolvendo. O momento final de crescimento pessoal para Socorro veio quando ela percebeu que sua capacidade de cuidar de José havia se tornado genuína, não apenas profissional. Ela realmente se importava com seu conforto, se preocupava com sua dor, e queria que seus últimos dias fossem dignos apesar do crime terrível que ele havia cometido. Essa compaixão autêntica por alguém que havia lhe causado a maior dor imaginável representou uma expansão de sua humanidade que ela nunca pensou que fosse possível. O que aconteceu durante os últimos dias de José e como isso catalisou o movimento regional que Socorro criaria testaria sua capacidade de transformar trauma pessoal em impacto social duradouro. José morreu em uma manhã de junho, cercado por Socorro e uma enfermeira que havia se tornado próxima a ele durante seus últimos meses. Seus últimos momentos foram pacíficos, uma tranquilidade que contrastava dramaticamente com os 15 anos de tormento que ele havia carregado desde a morte de Gabriel. Socorro segurou sua mão enquanto ele partia, um gesto de compaixão humana que ela nunca imaginou que seria capaz de oferecer ao assassino de seu filho. A morte de José trouxe um fechamento inesperado para Socorro. Pela primeira vez em 15 anos, ela não acordou com raiva no coração ou com a sensação de injustiça consumindo seus pensamentos.
O homem responsável pela maior tragédia de sua vida havia morrido arrependido, tendo usado seus últimos meses para tentar fazer reparação. Não era justiça no sentido tradicional, mas era uma forma de fechamento que ela nunca havia esperado encontrar. O funeral de José foi uma cerimônia pequena e estranha. Além de Socorro e alguns funcionários do hospital, apenas seus pais estavam presentes. Não havia outros familiares ou amigos, confirmando que ele havia realmente morrido sozinho no mundo exceto pela compaixão que Socorro havia escolhido oferecer. Durante o serviço, Socorro falou brevemente sobre como mesmo as pessoas que cometeram crimes terríveis eram capazes de redenção e arrependimento genuínos. Nos dias seguintes à morte de José, Socorro começou a processar a transformação profunda que havia ocorrido nela durante aqueles meses extraordinários. Ela percebeu que sua capacidade de perdoar José não havia diminuído seu amor por Gabriel ou minimizado a gravidade de seu crime. Em vez disso, havia liberado uma energia emocional que estava sendo desperdiçada em ódio e redirecionado para propósitos construtivos. O Projeto Gabriel, que havia começado como uma colaboração terapêutica entre Socorro e José, começou a tomar vida própria após sua morte. A gravação que ele havia feito se tornou uma ferramenta educacional poderosa para grupos de apoio e programas de prevenção de violência. Suas confissões sobre outros crimes ajudaram a polícia a resolver casos que haviam atormentado outras famílias por anos. Se você já experimentou como o perdão pode liberar energias emocionais que você nem sabia que possuía, inscreva-se em Histórias de Luz para descobrir mais histórias sobre como a compaixão pode transformar situações impossíveis em oportunidades de cura e crescimento. A notícia sobre a experiência extraordinária de Socorro começou a se espalhar através da comunidade médica e religiosa de Belém. Muitas pessoas ficaram fascinadas pela maneira como ela havia navegado uma situação tão complexa eticamente, transformando o trauma pessoal em uma oportunidade de ajudar outros. Outras pessoas expressaram desconforto ou até críticas sobre sua decisão de cuidar do assassino de seu filho. Socorro recebeu convites para falar em conferências médicas sobre ética em cuidados paliativos, em igrejas sobre perdão e reconciliação, e em grupos de apoio para famílias enlutadas. Inicialmente relutante em compartilhar sua história publicamente, ela gradualmente percebeu que sua experiência poderia ajudar outras pessoas navegando situações similares de trauma e perdão. A primeira palestra pública de Socorro foi em um simpósio sobre violência urbana no Hospital Regional de Belém. Ela falou para uma audiência de médicos, enfermeiros, assistentes sociais e membros da comunidade sobre como havia aprendido a distinguir entre perdão pessoal e justiça social. Sua apresentação foi recebida com uma ovação de pé, mas também gerou debates intensos sobre os limites éticos do perdão. O aspecto mais impactante da experiência foi como ela começou a atrair outras famílias que haviam perdido entes queridos para a violência. Uma mãe que havia perdido a filha em um assalto procurou Socorro pedindo orientação sobre como lidar com sua raiva. Um pai cujo filho havia sido morto por um motorista embriagado queria saber se era possível encontrar paz sem buscar vingança. Gradualmente, Socorro se viu considerando informalmente dezenas de pessoas. Reconhecendo a necessidade crescente, Socorro decidiu formalizar o Projeto Gabriel como uma organização sem fins lucrativos dedicada a apoiar famílias enlutadas por violência urbana. Ela usou suas próprias economias como investimento inicial, mas logo recebeu doações de pessoas que haviam sido tocadas por sua história. A organização começou oferecendo grupos de apoio semanais no próprio hospital. O programa mais inovador que Socorro desenvolveu foi um protocolo de mediação entre vítimas e perpetradores de crimes não intencionais. Inspirada por sua experiência com José, ela criou um processo estruturado onde famílias enlutadas podiam escolher se encontrar com pessoas que haviam causado mortes acidentais ou em circunstâncias de arrependimento genuíno. O programa era totalmente voluntário e cuidadosamente supervisionado por psicólogos especializados.
Amanda Ferreira foi uma das primeiras beneficiárias do programa. Sua filha de 8 anos havia morrido atropelada por um jovem de 19 anos que estava dirigindo sob influência de álcool. O rapaz havia sido preso, mas Amanda estava consumida pela raiva que estava destruindo seu casamento e sua capacidade de cuidar dos outros filhos. Através do programa de socorro, ela conseguiu se encontrar com o jovem na prisão e ouvir seu arrependimento genuíno. O encontro entre Amanda e o jovem motorista não resultou em perdão imediato, mas permitiu que Amanda visse o perpetrador como um ser humano que também estava sofrendo pelas consequências de suas ações. Isso quebrou o ciclo de raiva obsessiva que estava consumindo sua vida e permitiu que ela começasse a processar seu luto de forma mais saudável. Amanda eventualmente se tornou voluntária do Projeto Gabriel, ajudando outras mães em situações similares. Socorro também começou a trabalhar com o sistema prisional para desenvolver programas de reabilitação que incluíam encontros estruturados entre presos e famílias de vítimas. Nem todos os casos eram apropriados para essa abordagem, mas quando bem executados, esses encontros beneficiavam tanto as famílias enlutadas quanto os perpetradores, oferecendo oportunidades de cura e responsabilização que o sistema de justiça tradicional não proporcionava. O crescimento do Projeto Gabriel atraiu a atenção de pesquisadores acadêmicos interessados em justiça restaurativa e trauma. A Universidade Federal do Pará estabeleceu uma parceria com a organização para estudar os efeitos psicológicos dos encontros entre vítimas e perpetradores. Os resultados preliminares mostraram benefícios significativos para ambos os grupos quando os encontros eram facilitados apropriadamente. A transformação pessoal de Socorro também afetou profundamente seu trabalho como médica. Ela se tornou ainda mais eficaz em cuidados paliativos porque sua experiência com perdão radical havia expandido sua capacidade de compaixão mesmo nas situações mais difíceis. Pacientes frequentemente comentavam sobre sua habilidade única de proporcionar paz emocional além do conforto físico. 2 anos após a morte de José, Socorro recebeu reconhecimento formal da Secretaria de Saúde do Pará por sua contribuição inovadora para cuidados paliativos e apoio a famílias enlutadas. Mas o reconhecimento que mais significava para ela vinha das famílias que haviam encontrado cura através do Projeto Gabriel, pessoas que haviam transformado sua dor em propósito assim como ela havia feito. 3 anos após a morte de José, Socorro estava organizando os arquivos do Projeto Gabriel quando encontrou a carta que ele havia escrito para ela pouco antes de morrer, mas que só deveria ser entregue no 3º aniversário de sua morte. A enfermeira responsável por guardar a carta havia cumprido fielmente as instruções de José, entregando-a exatamente na data especificada. Na carta, José revelou detalhes sobre sua vida que ele nunca havia compartilhado durante suas conversas no hospital. Ele contou que havia crescido em uma família destruída pela violência, que havia perdido 2 irmãos mais novos para a criminalidade, e que o vício em drogas havia sido sua maneira de escapar de uma realidade impossível de suportar. Mais importante ainda, ele revelou que havia tentado encontrar maneiras de fazer reparação para a família de Gabriel muito antes de ser diagnosticado com câncer. José admitiu na carta que havia observado Socorro de longe por anos, não como stalker, mas como alguém tentando encontrar coragem para se aproximar e confessar. Ele havia doado anonimamente para instituições de caridade que apoiavam famílias enlutadas, sempre especificando que o dinheiro deveria ajudar mães que haviam perdido filhos para a violência urbana. Ele havia tentado várias vezes se entregar à polícia, mas sempre perdeu a coragem no último momento. A revelação mais tocante da carta foi que José havia escolhido não buscar tratamento agressivo para seu câncer porque sentia que merecia morrer pela dor que havia causado. Quando descobriu que Socorro seria sua médica, ele viu isso como uma oportunidade divina de finalmente fazer a confissão que havia carregado por 15 anos.
Ele morreu em paz não apenas por causa do perdão que Socorro ofereceu, mas porque havia finalmente encontrado coragem para enfrentar as consequências de suas ações. A carta terminou com José expressando gratidão não apenas pelo cuidado médico que Socorro havia proporcionado, mas pela maneira como ela havia transformado seus últimos meses em algo significativo. Ele escreveu que havia morrido não como viciado em crack que matou uma criança, mas como alguém que havia contribuído para um projeto que ajudaria outras famílias a encontrar cura. Essa transformação de identidade havia sido o maior presente que Socorro poderia ter dado a ele. Lendo a carta, Socorro finalmente compreendeu a extensão completa da jornada de redenção que José havia percorrido. Ela percebeu que seu perdão não havia apenas liberado ela de 15 anos de raiva, mas havia também permitido que José morresse como um ser humano digno ao invés de morrer como um criminoso sem esperança. O impacto havia sido bilateral, curativo para ambos de maneiras que nenhum deles havia antecipado completamente. A revelação da carta coincidiu com um momento de expansão significativa do projeto Gabriel. O que havia começado como uma iniciativa local em Belém havia crescido para incluir parcerias com hospitais, prisões e organizações comunitárias em todo o estado do Pará. Socorro havia desenvolvido um modelo replicável de apoio a famílias enlutadas que estava sendo estudado e adaptado por outras regiões do Brasil. O programa mais bem-sucedido do Projeto Gabriel havia se tornado o curso de formação para profissionais de saúde sobre como lidar com famílias afetadas por violência urbana. Socorro havia treinado centenas de médicos, enfermeiros e assistentes sociais sobre como identificar sinais de luto complicado, como facilitar conversas sobre perdão e justiça, e como conectar famílias com recursos apropriados para a cura de longo prazo. A Casa Gabriel, um centro de apoio dedicado que Socorro havia estabelecido com doações e apoio governamental, se tornou um modelo nacional para atendimento integrado a famílias enlutadas. O centro oferecia aconselhamento psicológico, apoio jurídico, grupos de apoio e programas de mediação vítima-perpetrador. Mais de 1.000 famílias haviam sido atendidas nos primeiros 3 anos de operação. Socorro havia desenvolvido uma expertise única em um campo que ela própria havia ajudado a criar, medicina paliativa aplicada ao luto por violência urbana. Sua abordagem integrava cuidado médico tradicional com técnicas de justiça restaurativa, terapia familiar e orientação espiritual. Universidades de todo o país começaram a convidá-la para desenvolver currículos sobre este tema emergente. A transformação pessoal de Socorro também havia sido profunda. Ela havia se reconciliado completamente com a memória de Gabriel, não no sentido de esquecer sua morte, mas no sentido de honrar sua vida através de trabalho que salvava outras famílias. Ela sentia que Gabriel teria orgulho do que havia crescido a partir de sua tragédia, como sua morte havia catalisado um movimento que prevenia outras famílias de ficarem presas em ciclos destrutivos de raiva e vingança. Socorro também havia encontrado um novo relacionamento amoroso com o Dr. Carlos Mendes, um psicólogo forense que havia colaborado extensivamente com o Projeto Gabriel. Carlos compreendia profundamente sua jornada e admirava a coragem que havia sido necessária para perdoar José e transformar trauma em propósito. Eles se casaram em uma cerimônia simples na Casa Gabriel, simbolizando como amor e cura podiam emergir mesmo dos espaços dedicados ao luto. O casal havia decidido não ter filhos biológicos, mas haviam se tornado figuras parentais para dezenas de jovens cujas famílias haviam sido destruídas pela violência. Muitos dos adolescentes atendidos pelo Projeto Gabriel viam Socorro e Carlos como modelos de como era possível reconstruir uma vida significativa após trauma extremo. Vários jovens que haviam crescido no programa agora trabalhavam como voluntários, perpetuando o ciclo de cura. A influência do Projeto Gabriel havia se estendido além do apoio direto a famílias para incluir a advocacia por mudanças políticas relacionadas à prevenção de violência urbana.
Socorro havia se tornado uma voz respeitada em discussões sobre reforma do sistema de justiça criminal, programas de reabilitação de viciados e apoio governamental para famílias enlutadas. Sua perspectiva única como alguém que havia perdido um filho para a violência mas escolhido perdão ao invés de vingança dava credibilidade especial às suas recomendações. Socorro havia documentado meticulosamente sua jornada desde a morte de Gabriel até a criação do Projeto Gabriel em um livro que se tornou referência nacional sobre luto, perdão e justiça restaurativa. O livro incluía a gravação completa da confissão de José, com permissão que ele havia dado antes de morrer, oferecendo uma perspectiva única sobre arrependimento genuíno e redenção pessoal. A Casa Gabriel havia se tornado um centro de peregrinação informal para pessoas de todo o Brasil que haviam perdido entes queridos para a violência. Famílias viajavam centenas de quilômetros para participar dos programas de socorro, e muitas relatavam que encontraram ali a primeira esperança real de cura que haviam experimentado desde suas perdas. O centro havia se tornado um símbolo de que era possível transformar as piores tragédias humanas em forças para a cura e prevenção. A revelação final e mais profunda para Socorro veio quando ela percebeu que sua capacidade de perdoar José havia expandido infinitamente sua capacidade de amar e ajudar outros. Ao escolher compaixão ao invés de vingança, ela havia desbloqueado reservas emocionais que nem sabia que possuía. Sua vida após o perdão era mais rica, mais significativa e mais impactante do que havia sido antes da tragédia que inicialmente parecia ter destruído tudo. O impacto do Projeto Gabriel expandiu muito além das fronteiras do Pará, influenciando políticas públicas e práticas médicas em todo o Brasil. O modelo desenvolvido por Socorro foi adotado pelo Ministério da Saúde como protocolo recomendado para atendimento a famílias afetadas por violência urbana, estabelecendo diretrizes nacionais que integravam cuidados médicos, apoio psicológico e técnicas de justiça restaurativa. Dr. Roberto Silva, diretor do Hospital das Clínicas de São Paulo, implementou o programa de socorro em sua instituição após testemunhar os resultados extraordinários alcançados em Belém. Em 2 anos, o hospital registrou uma redução de 60% nos casos de luto patológico entre famílias atendidas pelo novo protocolo. O sucesso foi tão significativo que outros hospitais universitários começaram a enviar equipes para Belém para treinamento com Socorro. A Ordem dos Médicos do Brasil reconheceu oficialmente a contribuição de Socorro para a medicina paliativa criando um novo campo de especialização, medicina paliativa para luto por violência. Socorro foi convidada para dirigir o primeiro programa de residência nesta especialidade, estabelecido na Universidade Federal do Pará em parceria com universidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. O impacto no sistema prisional foi igualmente transformador. O programa de mediação vítima-perpetrador desenvolvido por Socorro foi implementado em 15 estados brasileiros, sempre com adaptações locais mas mantendo os princípios fundamentais que ela havia estabelecido. Estudos longitudinais mostraram redução de 40% na reincidência entre presos que participaram dos programas de encontro com famílias de vítimas. Mariana Souza, uma advogada criminalista de Porto Alegre, transformou completamente sua prática depois de participar de um seminário com Socorro. Ela começou a incluir elementos de justiça restaurativa em seus casos, facilitando encontros entre seus clientes e famílias de vítimas quando apropriado. Sua abordagem inovadora reduziu significativamente os acordos punitivos e aumentou a satisfação tanto de réus quanto de vítimas com o processo legal. O impacto na comunidade acadêmica foi profundo e duradouro. A experiência de Socorro inspirou mais de 50 dissertações de mestrado e 15 teses de doutorado em campos que variavam de medicina a psicologia, direito e teologia. Suas técnicas se tornaram objeto de estudo em universidades internacionais, com pesquisadores de países como Colômbia, México e África do Sul adaptando seus métodos para contextos locais. A doutora Patrícia Martinez,
psicóloga forense da Universidade Nacional da Colômbia, usou o modelo de socorro para desenvolver programas de apoio a famílias afetadas pelo conflito armado colombiano. Em 3 anos, seu programa atendeu mais de 2.000 famílias, oferecendo a primeira oportunidade estruturada para encontros entre vítimas e ex-combatentes arrependidos. Os resultados foram tão promissores que o governo colombiano incorporou os métodos aos acordos de paz oficiais. O impacto econômico indireto também foi significativo. Famílias que conseguiam processar adequadamente seu luto através dos programas de socorro requeriam menos tratamento psiquiátrico de longo prazo, tinham menor incidência de problemas de saúde relacionados ao estresse crônico, e retornavam mais rapidamente à produtividade econômica. Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada estimou que cada família atendida pelo Projeto Gabriel economizava ao sistema de saúde pública uma média de R$ 45 mil em custos médicos evitados. A Casa Gabriel se tornou um centro de excelência reconhecido internacionalmente. A Organização Mundial da Saúde enviou uma delegação para estudar os métodos de socorro, resultando em recomendações globais para tratamento de trauma por violência urbana que incorporavam elementos centrais de sua abordagem. O centro recebeu visitantes de mais de 20 países interessados em replicar o modelo. Paula Ferreira, que havia perdido o marido em um assalto em Salvador, viajou para Belém após ouvir falar do Projeto Gabriel através de um programa de televisão. Depois de 3 meses participando dos grupos de apoio, ela voltou para Salvador transformada e estabeleceu o primeiro programa afiliado fora do Pará. Em 5 anos, a rede de programas afiliados incluía iniciativas em 12 estados brasileiros. O programa de formação profissional desenvolvido por Socorro treinou mais de 3.000 profissionais de saúde, assistentes sociais, advogados e líderes religiosos em técnicas de apoio a famílias enlutadas por violência. Esses profissionais levaram os métodos para suas comunidades de origem, criando um efeito multiplicador que expandiu o alcance do programa muito além da capacidade direta da equipe original. A abordagem de socorro também influenciou mudanças legislativas significativas. Seu testemunho perante comissões do Congresso Nacional ajudou a aprovar leis que garantem apoio psicológico obrigatório para famílias de vítimas de homicídio, financiamento federal para programas de justiça restaurativa, e protocolos de atendimento hospitalar que incluem avaliação de risco para luto patológico. O Dr. Fernando Costa, diretor do Instituto Nacional de Criminalística, implementou protocolos baseados no trabalho de socorro para como profissionais forenses interagem com famílias enlutadas. O treinamento obrigatório que ele desenvolveu, baseado nas técnicas de socorro, melhorou significativamente a experiência de famílias que precisam lidar com processos de identificação e investigação após mortes violentas. A influência internacional continuou crescendo quando Socorro foi convidada para apresentar seu modelo na Conferência Mundial sobre Violência Urbana em Genebra. Sua apresentação inspirou iniciativas similares em cidades com altos índices de violência urbana, incluindo Cidade do México, Joanesburgo e Manila. Cada adaptação mantinha os princípios centrais desenvolvidos por Socorro, mas incorporava elementos culturais e legais específicos de cada região. O programa de pesquisa longitudinal estabelecido em parceria com universidades brasileiras e internacionais continua documentando os efeitos de longo prazo das técnicas de socorro. Dados preliminares de acompanhamento de 10 anos mostram que famílias atendidas pelo Projeto Gabriel mantêm níveis significativamente mais altos de bem-estar psicológico e coesão familiar comparadas com grupos de controle que receberam apoio tradicional. Ana Carolina Santos, filha de uma das primeiras famílias atendidas pelo Projeto Gabriel, decidiu estudar medicina inspirada pela experiência que sua família teve com Socorro. Agora residente em psiquiatria, ela planeja se especializar no campo que Socorro criou, representando a próxima geração de profissionais formados pelos valores e métodos que emergem de sua experiência transformadora.
10 anos após a morte de José, Socorro estava preparando sua palestra de aposentadoria quando encontrou o primeiro prontuário médico que havia feito dele, ainda marcado com suas anotações iniciais sobre um paciente terminal difícil e atormentado. Olhando aquelas observações clínicas, Socorro se maravilhou com a jornada extraordinária que havia começado com aquele encontro impossível entre uma mãe enlutada e o assassino de seu filho. O legado mais duradouro do Projeto Gabriel não foi uma organização ou protocolo médico, mas uma mudança fundamental na maneira como o Brasil aborda o luto por violência urbana. Socorro havia criado um novo campo de conhecimento que integrava medicina, psicologia, justiça restaurativa e espiritualidade de maneiras que anteriormente pareciam incompatíveis. Essa abordagem holística se tornou o padrão nacional para atendimento a famílias enlutadas. A Casa Gabriel havia se transformado em uma instituição permanente que Socorro sabia que continuaria funcionando independentemente de sua presença diária. Dr. Carlos Mendes assumiu a direção executiva, enquanto uma equipe de profissionais treinados por Socorro garantia a continuidade dos programas. A organização havia desenvolvido sustentabilidade financeira através de contratos governamentais, parcerias universitárias e doações de pessoas que haviam sido impactadas pelos serviços. Socorro se tornou avó adotiva de dezenas de jovens cujas famílias foram atendidas pelo projeto ao longo dos anos. Muitos desses jovens, agora adultos, haviam se tornado profissionais dedicados a ajudar outros em situações similares. Eles representavam uma geração que cresceu entendendo que trauma pode ser transformado em propósito, que perdão não significa esquecimento, e que cura verdadeira geralmente envolve ajudar outros a encontrar seu próprio caminho através da dor. A metodologia desenvolvida por Socorro foi codificada em manuais de treinamento que se tornaram referência internacional. Universidades de 23 países incluíram seus protocolos em currículos de medicina, psicologia e trabalho social. Sua abordagem havia transcendido contextos culturais específicos porque se baseava em princípios universais sobre natureza humana, necessidades de significado e capacidade de transformação mesmo após trauma extremo. O programa de televisão Histórias de Cura produziu um documentário de 5 episódios sobre a jornada de Socorro que se tornou um dos programas mais assistidos da televisão educativa brasileira. O documentário não apenas educou o público sobre justiça restaurativa, mas também inspirou centenas de pessoas a procurar ajuda para processar suas próprias perdas ou a se voluntariarem para ajudar outras famílias enlutadas. Tereza Oliveira, cuja filha foi morta por uma bala perdida, assistiu ao documentário 3 anos após sua perda e viajou de Recife para Belém para participar dos programas da Casa Gabriel. 6 meses depois, ela retornou para Recife transformada e estabeleceu um programa afiliado que se tornou o maior centro de apoio a famílias enlutadas do Nordeste. Sua história representava como o impacto de Socorro continuava se multiplicando através de pessoas que encontravam cura e depois se dedicavam a oferecer cura para outros. A Fundação Gabriel, estabelecida com recursos de doações internacionais e apoio governamental, garantiu que os programas pioneiros de Socorro continuassem se expandindo mesmo após sua aposentadoria da prática médica ativa. A fundação oferecia bolsas de estudo para jovens de famílias atendidas pelo projeto, financiava pesquisas sobre trauma e recuperação, e apoiava a expansão de programas afiliados em comunidades carentes. Socorro havia escrito 3 livros que se tornaram textos fundamentais em suas respectivas áreas. Perdão Impossível, uma jornada de mãe enlutada curadora era usado em cursos de medicina paliativa. Justiça que Cura, Encontros entre Vítimas e Perpetradores havia se tornado referência em direito restaurativo. Transformando Trauma, Protocolos para Profissionais de Saúde era manual obrigatório em programas de residência médica. O modelo educacional que Socorro desenvolveu para treinar profissionais havia sido implementado em 15 universidades brasileiras e estava sendo adaptado para contextos internacionais.
Mais de 10.000 profissionais haviam sido certificados em suas técnicas, criando uma rede nacional de pessoas capazes de oferecer apoio especializado a famílias enlutadas por violência. A memória de Gabriel havia encontrado uma forma de imortalidade através do impacto multiplicador dos programas inspirados por sua morte. Cada família que encontrava a cura através do projeto Gabriel representava uma maneira de Gabriel continuar salvando vidas, mesmo décadas após sua morte prematura. Socorro frequentemente sentia que ele aprovaria como sua tragédia havia sido transformada em uma força que prevenia outras famílias de ficarem presas em ciclos destrutivos de raiva e desespero. José da Silva, cujo nome havia se tornado sinônimo de redenção possível mesmo após crimes terríveis, era lembrado não como o viciado que matou uma criança, mas como o homem que encontrou coragem para confessar e dedicar seus últimos meses à reparação. Sua gravação continuava sendo usada em programas educacionais, oferecendo uma perspectiva única sobre consequências de escolhas criminosas e possibilidade de arrependimento genuíno. O legado mais profundo do trabalho de Socorro foi a demonstração de que perdão não era fraqueza ou negação, mas uma escolha corajosa que liberava energia emocional para propósitos construtivos. Ela havia provado que era possível honrar vítimas não através de vingança, mas através de trabalho que prevenia outras tragédias similares. Sua jornada se tornou um modelo para transformar as piores experiências humanas em fontes de cura e esperança. A aposentadoria de Socorro da prática médica ativa não significou o fim de seu envolvimento com o trabalho que havia criado. Ela continuou como mentora, escritora e palestrante, mas agora tinha tempo para se dedicar mais profundamente aos aspectos espirituais e filosóficos de sua jornada. Ela passou a oferecer retiros de fim de semana para profissionais que trabalhavam com trauma, compartilhando não apenas técnicas práticas, mas também insights sobre como manter esperança ao confrontar regularmente as piores experiências humanas. Histórias como esta nos lembram que nossas maiores tragédias podem se tornar fontes de nossa maior contribuição para o mundo quando escolhemos transformação ao invés de vingança. O perdão que Socorro ofereceu não diminuiu a gravidade do crime de José ou minimizou sua perda, mas liberou ela para criar algo que salvou milhares de outras famílias de ficarem presas em ciclos destrutivos de ódio. Se estas histórias de transformação social inspirada por perdão tocam seu coração, inscreva-se em Histórias de Luz para descobrir mais jornadas de pessoas que converteram dor pessoal em impacto duradouro que mudou suas comunidades para sempre. Esta foi mais uma História de Luz.